Começando para vocês mais uma vez, Fast Food Show, oferecimento 24 Print Embalagens e creme americano. Meu papo é com ele, meu convidado é meio louco, mas vocês já entendem. Daqui a pouquinho vocês vão entender o porquê que eu tô falando isso. Por enquanto, só roda a vinheta aí. Eu disse que ele era louco, porque ele é um pouquinho, vocês vão descobrir, contando a história desse maluco, que ele é meio doido. Falam que ele é o Gustavo Lima no hambúrguer. Eu não acho. Eu acho ele muito mais bonito que o Gustavo Lima. Meu papo é com ele, Rafa Soares. Você também, mano? Obrigado, irmão. Vai fazer tempo que eu não te vejo, cara. Tava com saudade, tempo, mano. Cara. A última vez foi na The Hit, na antiga The Hit. Foi mesmo? Cara, faz tempo então que a gente faz tempo pra cacete. Caraca, faz muito tempo, eu vi na The Hit, sentamos pra comer, bater um papo lá, dia de semana aleatoriaço. Mas faz tempo, mano. Vamos falar um pouquinho de história? Vamos contar. Mano, esse cara ele caminha muito bem entre a defumação, o churrasco, o burger e tal. Sim, transita entre os dois mundos. Os dois mundos de maneira muito maluca, assim, e muito diferente do que a grande maioria do rolê faz. Eu gosto desse jeito meio que eu brinquei de louco, porque ele é meio low profile mesmo, assim, não gosta muito de mostrar. E daqui a pouco, quando ele aparece, é fazendo algum bagulho muito bizarro, muito doido. Mas antes da gente entrar no papo rapidão, só anunciar os nossos patrocinadores. Macói você conhece, né, mano? Porra, parceirão. Macói é... Grande Macói. Tá... O Fabão e o Aquiles, parceiraço. Parceiraço, aqui tá em casa. Macói é amigo de longa data, época de country. Conheci ele no meio da música. É mesmo? Você já conheceu ele lá? Naquela época, uns 10, 15 atrás. Pode crer, você é doidão do country também, do né? Country. E o Macói tocava bateria. Uma vez eu fiz um aniversário da minha casa, eu chamei o Rodrigo Haddad pra tocar e o Macói foi de músico lá, de bateria. Mano, tocou na minha casa já e tudo. Eu não posso contar essa história, mas eu fiz um evento com o Macói pro Rodrigo Haddad, um evento de burger no final do ano, pro escritório de advocacia e tal, lá do amigo dele. Foi animal, depois eu te conto do bastidor uma merda que deu. O escritório de advocacia eu não vou contar no programa e correr o risco de ser extremamente processado por 18 advogados. Então é melhor não contar. Mas agradecer a Seara Food Solutions também, grande apoiadora do nosso rolê aí, sempre com novidade, com muita coisa boa acontecendo. E, claro, não posso deixar de falar da Paneteria Timino, como a gente fala sempre do universo do hambúrguer, já deixar a dica para vocês, a linha Light. No final do episódio eu conto para vocês o que é essa linha Light, tá bom? Que é extremamente importante. E o Expresso Delivery aí, chegando sempre revolucionando o que a gente pode falar sobre logística, sobre sistema e tudo mais. Se você não conhece, acessa lá o link dos caras bonitinho, que você vai saber tudo sobre o Expresso Delivery, tá bom? Rafa, eu anunciei todos os meus patrocinadores, aí eu já vou começar falando nisso. Você sempre foi um cara meio distante de marca, você não queria muito esse rolê, você foi o cara que fez seu próprio pit smoker, você era muito rolê, você por você mesmo. Por que você tinha essa doideira, mano? Na verdade não foi muito foi um pouco de escolha e um pouco de destino mesmo, assim, né? Eu comecei na defumação muito depois do hambúrguer. O hambúrguer primeiro surgiu na minha vida mesmo, né? Como essa parte de empreender e fazer, junto com isso a defumação foi tomando corpo. E a parte de marca, assim, em relação, hoje a gente vê muito pitmasters associados a marcas, né? De equipamento e tudo mais, principalmente de equipamento, né? E lá atrás, quando eu comecei, quando eu participei dos primeiros campeonatos, eu nunca tive um patrocinador, né? Tanto que o primeiro campeonato quem me emprestou o pitch foi o Tenente. Ele tinha um pitch da MS e eu me inscrevi no campeonato e falei, puta, agora eu preciso de um pitch para competir, né? Foi o caminho ao contrário, né? Primeiro a gente resolve competir para depois... E aí o Tenente me emprestou o pitch e aí eu usei o primeiro pitch no campeonato emprestado. E aí a gente conseguiu ir para a final do Brasileiro, ganhamos o brisket, ganhamos o pork ribs com o pitch e fomos para a final. E aí no Brasileiro, entre o campeonato, que foi em julho e dezembro, que foi a final, o Tenente ia me emprestar o pitch de novo e ele acabou vendendo o pitch, o Bourguignon. Foi lá para Curitiba o pitch, ele falou, Rafa, fudeu, cara, agora te impediu. E aí naquela época até fui atrás de algumas empresas para tentar algum tipo de parceria para a final, com o propósito, tipo, a gente viu que a gente tinha potencial para ganhar e tudo, mas tudo meio sem sucesso. E foi dali que surgiu a ideia de fazer o pitch, tá ligado? Eu falei, bom, eu preciso de um pitch para competir na final, eu não tenho, nenhuma empresa quer emprestar, não quer fazer nenhum tipo de coisa comigo. Então eu fui pro caminho de construir o próprio pitch. Aí fui estudando, fui
pesquisando, já segui algumas páginas, conversei com os caras, fabricantes de lá. Era patrimônio da Zona Norte seu pitch lá na rua. Então, era mesmo, cara. E aí eu resolvi construir um, cara. Estudei bastante a fundo. E aí entendi que o conceito que eu mais entendia que era o certo e o mais eficiente era fazer um pitch offset, né? Pra quem não conhece, é a caixa de fogo de um lado, a chaminé do outro, né? A maioria dos pitches no Brasil são ao contrário, né? A chaminé e a caixa de fogo trabalham do mesmo lado. Então, por questão de fluxo, um monte de coisa que eu estudei, eu entendi que aquilo era o caminho mais certo de eu fazer. E Você prefere o offset do que o reverso? Com certeza. É? Muito, muito. Hoje eu estou trabalhando com o reverso. Muito, cara. Eu entendo que no Brasil, quando surgiram empresas construindo equipamentos de defumação, eles entenderam que entrar no mercado com um pitch que fosse reverse flow seria mais fácil do brasileiro entender, aprender e dominar o equipamento, né? O equipamento offset é um equipamento que exige um pouco mais de habilidade, de experiência, porque o fluxo de ar realmente é muito forte na carne e acaba exigindo um pouco mais de domínio do equipamento. Então o reverse flow eu entendo o porquê dele ter vindo para o Brasil antes do offset, das empresas terem feito ele e ter dominado. 99% dos pits no Brasil são reverse flow e lá fora 99% dos pits são offsets. Então, quando eu analisei tudo isso, eu falei, cara, eu quero fazer, mas vou fazer igual os caras fazem lá, não vou fazer aqui. Entendi questão. Fui estudando questão de fluxo, conversei com algumas empresas que eu já seguia de lá, alguns pitmasters, mandava mensagem na Caroto, os caras me respondiam depois de 3 dias, uma semana. Botava no Google Tradutor e aí da raça. Mano, eu não sei nem se você... A gente tava falando antes de começar o episódio aqui sobre atrato e tal, localização nova, e você viu o pitch lá na porta e tal, que eu peguei, que é aquele, o modelo 849. Sim, da Artmil. Da Artmil novo do Panhoca, a porta não abre pra cima, abre lateralmente. Lateral. E não tem mais aquela divisória, né? Então uma grelha inteiriça. E o que eu achei mais louco, porque quando eu fui comprar, eu fiquei na dúvida, cara, eu vou pegar um pitch offset ou reverse e tal. Eles fizeram com as duas opções. Você tem as duas opções, sim. Você só troca a chaminé de lado. Eu nem sabia. Achei muito louco, que é só trocar a chaminé de lado, eu consigo trabalhar de outro jeito. Só que eu sou um principiante na defumação, então eu tô no reverse ainda, tô caminhando no reverse. Mas acho que é tudo questão de entender o equipamento, como é uma chapa, uma fritadeira, uma churrasqueira, entendeu? Você pegar e usar, entendeu? E com o tempo você vai adquirindo experiência, vai entendendo como ele funciona, as zonas de temperatura, fluxo de ar e tudo mais, e é dominar o equipamento na prática mesmo, né? Agora eu tô brincando agora. Tô defumando e vendo o que acontece. Já joguei umas coisas fora, inclusive, que deu ruim. Tô viajando pra entender. E aí, mas é que assim, eu tô indo muito na raça, justamente igual você falou, pra dominar o equipamento. Como eu fiz também lá no começo, foi tudo na raça, errei pra caramba, queimei carne pra caramba. Eu tô brincando. E aí você partiu pra construir seu pitch. E aí deu muito certo, né? A gente fez o pitch pro campeonato, eu tinha 30 dias do dia que o tenente me ligou falando que tinha vendido o pitch e do dia da final, né? E aí... Cara, aqui é pra final quase sem brincar com o pitch. A gente fez um teste antes da final, o pitch ficou pronto 5 dias antes da final. Então a gente construiu em 22 dias o equipamento, meu pai e eu na garagem, 2 botijões de P190 de gás. Isso é muito maluco. O que foi? Diga. Não era pra parar. Tá, não tem problema. Tá. É que a diretora interrompe a gente, mas levantou a mão, achei que ia fazer uma pergunta. Ela quer saber sobre o reverse. Mentira. E aí você veio com 2 cilindros, você pegou? Sim, 2 cilindros de botijão P190, que é aquele botijão de gás de cozinha de restaurante e tudo mais, industrial. E aí construímos do zero o equipamento. Mas seu pai era serralheiro? Meu pai não, meu pai é aquele cara 1000 utilidades, faz tudo, tá ligado? Meu pai é padeiro, cara. Padeiro, mas é aquele cara que conserta tudo em casa, mexe e tal. Professor Pardal. Professor Pardal total. E aí a gente construiu, fui pegando o projeto, desenhando e ele fazendo ali, botando a mão e eu faz assim, assado, sobe a caixa, o tamanho da boca, medida de chaminé, tamanho, grelha, e fizemos o pitch. E aí fomos pro campeonato e aí conseguimos ganhar de novo o brisket no campeonato com o pitch, e aí ganhamos a categoria pulled. Eu achei que você ia falar, puta, perdi porque eu não não, foi bem. Aí a gente não chegou a ser campeão brasileiro. Quem ganhou foi uma equipe lá do Nordeste, o Churras de Patrão. Mas a gente teve 2 resultados muito bons. Das 4 categorias a gente ganhou 2 em primeiro lugar, então foi legal. Sim. Mas não foi o suficiente para a gente ser campeão, porque em campeonato o que manda é a regularidade, né? São 4 categorias, são o brisket, pulled pork, pork ribs e o frango. Então, o que vale é a somatória dessas 4 notas e te dá uma média para ser campeão. A gente foi muito bem em 2, foi médio no frango e a minha pork ribs ficou em última. A gente ganhou o Paulista. Caraca, você conseguiu errar na pork ribs. Cara, eu fiz a mesma receita, o mesmo tempero, o mesmo tempo. Porque como a gente participou do Campeonato Paulista, na época eu entendi que
eu acompanhei todas as regionais que teve, né? E a Paulista foi a que tinha mais equipes e, teoricamente, tinha as equipes mais, por estar em São Paulo, né? O fluxo de galera aqui, com mais experiência, tá aqui. Tinha a regional que tinha 6 equipes, outras tinha 5, outras tinha 8. Então, a facilidade para se classificar para a final era maior. A gente com 30, entendeu? Então, eu entendi que, pô, a gente ganhou o brisket, ganhamos a pork ribs, para a final eu nem pensei em melhorar. Eu só pensei em fazer o mesmo. Replicar. Porque pode ser que surja um brisket e uma pork ribs melhor que a minha? Pode. Mas eu acredito que a minha fique lá entre os 5, né? E tá tudo certo, né? Sim. Então eu não me preocupei. Aí o pulled que a gente não tinha, a gente tinha ficado em 7º no Paulista. Eu notei que tinha algumas coisas que eu tinha errado que dava para melhorar. Fiz esses ajustes e trouxe o resultado. No frango a gente ainda nada um pouco em relação ao frango, não é a minha especialidade, mas conseguimos melhorar a nota, mas a pork ribs até hoje a gente não entende o porquê desse resultado, entendeu? Às vezes caiu numa mesa aleatória, o cara aprovou, eu estava no mau dia, sei lá, vários fatores, né? Então, o campeonato é isso, mas diante de tudo isso, a gente ainda saiu muito feliz com o resultado, né? Ainda mais sendo a única equipe, ou tinha mais uma que estava com pit que não era de marca, não era fabricado por uma fábrica, né? E aí aquilo, porra, me gerou uma certa repercussão no mercado, né? Tipo, eu entendi que o meu equipamento era bom e comecei a trabalhar com ele. Então, foi meio que assim que surgiu essa ideia de eu tocar meu caminho sem, tipo, precisar de alguém, de alguma marca. Eu entendi que eu podia fazer um puta trampo sem... Ô, mano, me presta um equipamento, me dá carvão, me manda carne, sabe? Tipo, eu falei, vou correr com as minhas próprias pernas. E aí, consequentemente, as coisas... Se a galera chegar, beleza. É isso. Que é o que está acontecendo muito agora. É o que está acontecendo agora. Então, eu construí minha carreira toda sem depender de alguém, de alguma coisa. É muita ironia, porque eu vi você fazer um puta trampo por muito tempo. Muito tempo. Com a Derrite, que a gente vai entrar no assunto Derrite agora. Mas eu vi você fazer um baita trampo com a Derrite por muito tempo e agora que você fechou a Derrite, aí as coisas começam a acontecer em outro lado. É, muito doido isso, muito doido, A gente já chega aí, Fechou, que é para contar do momento atual. Mas como que você decidiu, por que você decidiu montar a Derrite ali, no Imirim? Então, a Derrite, na verdade, não fui eu que montei, né? Não é uma ideia minha. Foi uma consultoria que eu dei na época. Eu estava começando a entrar nesse negócio de consultoria de forma bem rasa ainda, porque muitas pessoas me procuravam querendo que eu desse, que eu elaborasse cardápio. Só que eu entendia pelo fato, cara, eu nunca tive um negócio. Como é que eu vou ensinar você a ter um negócio se eu nunca tive um negócio? Eu sou só apaixonadão, Até né? posso fazer parte de cardápio, tudo, mas, cara, como é que eu cuido de questão de logística, fornecedor, RH, CMV, ficha técnica, um monte de coisa que envolve, que a gente não tá ali no dia a dia vivendo isso, né? Então eu não queria fazer isso, tá ligado? Vender uma coisa que eu não soubesse fazer, eu não tivesse experiência para isso. Só que aí o Lucas, que é o cara que queria montar a Derrite, a namorada dele trabalhava comigo, era do ramo gráfico, né? Quase 20 anos trabalhando com gráfica e sempre fazendo essas coisas pro hobby, né? E a namorada dele trabalhava na empresa e ele me seguia e ele era louco para que eu fizesse o cardápio da Derrite, cara. Ele falou, cara, não, tem que ser você, acho seu trampo foda, tal, não sei o que lá. Você só fazendo evento nessa época? Só fazendo evento. Eu tinha participado do concurso da Raiz em 2016, que era amador, aí aquilo deu uma certa notoriedade também. E aí... Participei do BBQ Brasil também, que aí já dava mais um boom de internet. Sim. E aí ele queria que eu fizesse, tá ligado? E aí quando o BBQ Brasil foi do SBT, não? Foi SBT, foi. Eu participei da segunda edição. Teve a primeira, que foi o Debete que apresentou e tal. A segunda já foi o Tosse. A primeira foi o Panhoca, a edição do Panhoca, da galera. Sim. A minha já tava eu. A edição do Panhoca ele não ganhou, né? Não, foi a Berlota, Joaquina. Berlota, ganhou, verdade. Foi. A sua edição quem ganhou? A minha foi o Fernando Gaúcho, lá do Sul. Ah, tá. Ele faz um trabalho com Dedo Gauchos. Ele segue na carreira de churrasco, né? Então... Você se arrepende de ter feito, Rafa? Cara, falar que arrependo assim, não, mas eu fico tipo, cara, eu achei que era uma coisa e quando você vai pra lá é outra, tá ligado? É reality, né? É reality. Então é isso, eu achava que era mais uma competição do que um show. Que você foi mais show do que competição, tá ligado? Você foi na expectativa de seus campeonatos, tá acostumado a participar? Eu achei que eu ia lá e ia competir mesmo, real, tá ligado? Tem a competição, mas é mais show, é mais, puta... você vê que tem muita coisa que os caminhos vão tomando ali mais por questão de audiência, de personagem e tudo mais. Então aquilo que me deixou um pouco triste, assim, tipo, com o programa, porque eu achava que realmente era uma competição e se fosse eu tivesse saído no primeiro, eu teria estado mais satisfeito do que... Da forma que foi e correu, tá ligado? Mas você foi longe da competição, né? Eu fui até
Eu saí entre os 5, 4, 5. É, Mas eu saí antes, aí voltei numa repescagem. Ah, não lembro dessa Tudo parte do show também, tá ligado? Porque eu era um personagem que, tipo, tinha uma certa torcida, então eles acharam que se eu saísse e voltasse, isso daria uma repercussão bacana. Então aí você fala, que merda que eu tô fazendo aqui, tá ligado? É só teatro. Então... Obrigado. Muito obrigado pelo corte. Tanto que foi um... Aí, os palavrões vai sair no pi aí? Sai, fica tranquilo. Tanto que o nosso não tá no YouTube, não tá em nenhum lugar pra assistir, né? Porque deu problema lá depois, com tosse, questão de processo, não sei o que lá. As pessoas que estavam participando todas eram bastante... vivia muito isso e bastante polêmica. A gente brigava muito com a direção do programa, porque a gente queria fazer algo bom e aí os caras queriam mais que a gente se embananasse e desse audiência por conta disso. Tanto que a terceira edição depois foi um fiasco só, que fizeram os caras cozinhar até em cima de bicicleta, tá ligado? Dentro da piscina. Então eles queriam mais a interação do que o churrasco em si, né? Diferente do Masterchef, de um Detente. Errassem pra ficar legal. Pra ficar legal, porque a gente brigasse, então ficava tentando colocar um contra o outro, no Diz Que Me Diz, nas entrevistas ali do programa. Então, puta, uma papagaiada só. Mas valeu a experiência, valeu a experiência. Era melhor ter ido pro Big Brother, né? Era melhor. E aí voltando, né, pra The Hit, né? Então, aí quando eu sentei a primeira vez para conversar com o Lucas, ele já estava com o ponto alugado lá na Avenida Imirim. E aí a gente marcou a primeira reunião lá. Era uma oficina que funcionava lá na época, era uma parede branca, era tudo azulejado e tal. E aí, no primeiro momento que a gente começou a conversar, eu falei, cara, tipo, eu sei que a gente nem conversou, a gente nem fechou consultoria, nada, preço, mas não dá tempo de você cancelar isso aqui, a gente, se realmente fechar, a gente pesquisar algo num lugar, sabe, fazer um estudo mesmo, porque eu já vi, bati o olho, eu vi que aquilo não ia dar certo ali, tá ligado? É uma avenida muito movimentada, que talvez deve ter sido isso que iludiu ele ali, mas um ponto muito escondido, era uma farmácia do lado, um correio, uma coisa meio, sabe? Ele não tinha salão, então era uma avenida com muito comércio, tipo, das 8 às 6, tá ligado? E a hamburgueria a gente sabe que à noite também tem um grande pico, de frente era um terreno vazio, que tá lá até hoje também. Eu achava ali doido, que eu falei assim, ao mesmo tempo que a calçada era enorme, larga, não tinha onde parar. Não tinha onde parar, exatamente, não tinha onde parar, não tinha onde pôr uma mesa, se chover, se tivesse frio, já não ia cliente. Eu achava ruim por isso lá. Então eram esses fatores. Mas mesmo assim ele insistiu no ponto, eu passei um preço para não fechar e acabou fechando, aquelas coisas. Então eu fiz dentro das minhas limitações a hamburgueria para ele, montei como se fosse minha, pus cardápio, coisas que eu sempre guardei para mim que eu queria quando eu fosse montar a minha. E aí a gente desenvolveu o projeto The Hit. Na época estava meio que no boom aquele negócio de burger, automatização, então todo mundo, ninguém queria ter o mínimo de funcionário, o atendimento, o cliente recolher e jogar no lixo, e ele quis implementar daquela forma assim. E aí a gente fez o projeto, ele ficou tocando o barco lá durante 2 anos, se eu não me engano. O atendimento era só balcão, né? Não, ele tinha até um salão, assim, era balcão, mas era isso, exatamente. Isso. Como é no Tradiça, né? Sim. Mais ou menos da mesma forma. No balcão. Come no balcão, não tinha mesa, né? Então era bip, o cara pedia, tocava a senha, retirava e tudo mais, né? Só que aí caiu naqueles percalços de ser uma pessoa que não era do ramo, não tinha se preparado para isso, entendeu? Então, ele não acompanhava aquilo muito a fundo, com toda a experiência, e veio a pandemia também junto com isso, que foi onde terminou de enfiar tudo com tudo, né? E foi aí que ela entrou na minha vida, né? Foi durante a pandemia, na época eu só trabalhava com gráfica ainda e fazia os eventos assim de forma bem esporádica. Era muito paixão, né? Era muito. Pra você era muito paixão. Tanto que eu demorei assim mesmo pra, tipo, falar, vou entrar de cabeça, ter o meu próprio negócio, porque eu fiquei bastante tempo me preparando pra isso, sabe? Porque, fiquei muitos anos ouvindo, cara, você não vai montar o seu, você não vai montar o seu. Eu nunca achei que era a hora, tá ligado? Eu sempre quis, cara, quando fosse pra ser muito foda mesmo, né? E aí na pandemia eu tava, tipo, não tinha onde defumar, não tinha festival, não tinha evento, não tinha nada. Eu, caralho, tô louco pra defumar, fazer um churrasco, fazer alguma coisa diferente. E aí eu falei com o Lucas na The Hit, falei, mano, vamos botar um pitch aí na The Hit, mano, já que você tá funcionando só de delivery, a gente põe o pitch aí, a gente faz uns box de carne defumada pra vender, tá ligado? E aí ele curtiu a ideia pra caralho, aí eu botei meu pitch lá na porta e começamos a trabalhar durante a pandemia com esses boxes, tá ligado? Toda semana eu lançava um box de defumado com um tema diferente, ia pra um lado mais asiático, um lado só de pastrame, um dia fazia um Texas Plate. Eu lembro dessas postagens. Então, cara, foi um negócio que bombou, tá ligado? Deu um puta boom, tá ligado?
vendeu pra caramba, todo mundo trancado em casa, querendo comer uma carne e tal. Era Então o a que gente fazia tinha todo de o esquema diferentão. de logística tudo própria, não trabalhava com as plataformas, nada. E foi muito bacana isso, tá ligado? E aí naquela época que eu fiquei um mês ou dois ali, no começo fazendo com ele, acho que a gente ficou bastante tempo, fazendo uns 6 meses esses boxes aí. E aí que eu notei que ele já estava passando por umas dificuldades lá, tal, já meio desanimado com o negócio, e na época eu já estava querendo realmente montar a minha, já meio que pesquisando pontos, já Falou, desenhando o opa. conceito. E aí meio que caiu ali como uma opção, tipo assim, porra, eu conheço a casa, eu montei ela do cabeça aos pés, Cardápio é meu. tudo de primeira, equipamento, tudo, o cardápio é meu. E assim, o custo para eu pegar uma operação dessa é muito mais baixo do que eu montar uma do zero, pegar um imóvel, reformar, o tempo também para que isso Você acha que aconteça. te iludiu um pouco a questão dos box no delivery? Se você Não, acha não, que... não, nem iludiu, nem iludiu não. Não Não? iludiu não, porque a minha ideia quando a ideia de pegar a Derrite, eu sempre pensei assim, cara, eu vou pegar isso aqui, vou ficar um tempo e vou sair daqui. Ah, tá. Porque mano, eu nunca quis ficar lá, velho. Porque eu já sabia que o ponto era ruim, as dificuldades que ele tinha lá, os percalços por Eu achei conta que você de achou que ponto. podia virar o jogo com o Não, defumado. zero, zero, jamais pensei. Aham. Então a sua ideia era mesmo, pô, vou pegar, conheço tudo, Já tá montado. levo para outro lugar depois. Corrijo, né, tudo que ele, as dificuldades que ele tenha. E aí depois, quando surgir a oportunidade de um ponto, de um lugar melhor, eu caio pra dentro, entendeu? É acender um cigarro no outro. E muda de lugar. Então foi aí que eu peguei, no meio da pandemia mesmo, a Derrite. A gente já tava do meio pro final aí, peguei acho que os últimos 6 meses de pandemia. E aí mantive o cardápio, porque eu que tinha feito, eu gostava do cardápio. Entrei com um braço de defumados aí já, né? Comecei a fazer algumas entradas com defumação, trabalhar pork ribs e tal e tudo mais, o pulled pork. E mudei esse sistema de autosserviço para atendimento, coloquei bebida. Não cabia muito ali, né? esse Não cabia, autoatendimento. cara, não cabia. Era pequeno, né? Minúsculo. Aham. Então. E aí corrigi bastante coisa, né? Fiquei 100% dedicado naquilo e sempre com essa ideia, com essa vontade de mudar. Sempre desde o primeiro dia, procurando ponto, procurando lugar, entendeu? Só que nunca consegui achar algo que casasse tudo, né? Porque você quer o preço, você quer a localização e você quer um contrato bacana, tá E eu ligado? acho que você ia sair da ZN, não ia? Ia sair da ZN, eu ia sair da ZN. A minha vontade sempre foi de dizem as sair. más línguas, e aí a fofoca Aham. no mundo do hambúrguer, que você ia pra Perdizes. A minha ideia sempre foi ir pra Zona Oeste. Eu moro lá, né? Então vivo bastante no bairro, conheço muito o bairro. Eu, nasci na Zona Norte, morei a vida inteira na Zona Norte. Meus pais são de lá, tudo, então, mas eu entendia que o conceito que eu queria dar para Derrite não cabia para a Cabia em região, Perdizes. sabe? Eu entendo que a Zona Norte é um bairro que, assim, para mim ele é o último bairro a evoluir dos que a gente tem, assim, de coisas novas em relação à gastronomia, né? A gente vê que sempre Zona Sul, Zona Oeste, a Zona Leste cresceu pra caramba, Centro, e aí a Zona Norte de uns anos pra cá que tem aparecido bastante coisas legais. Vocês, o Aquiles com Tradiça, a Bife, que já tá há uns anos atrás, a Mob com o Rubinho. Sim. Mas sempre foi um bairro que foi sempre menos explorado. E depois as grandes começaram a vir. Em formato de dark ou com loja mesmo. Então, tem a Trad, tem o Pérez, tem uma galera já lá. Mas que veio de 2, 3 anos pra cá, entendeu? E também são em regiões bem específicas, né? Sim, Santana, que a Zona Norte é gigante, né? Zona Norte é Só gigante. que é difícil explorar os extremos nortes, né? Tem uma galera fazendo um baita trampo nos extremos. Tem um... Mano, eu queria errar o nome do bagulho. Mas acho que é Japa Burgers, um negocinho. Que ele tá dentro da Brasilândia fazendo Aí, um ó, baita é trampo. isso. Então Mas, ele assim, soube mano, entender o público, a localização isso. dele e fez um conceito voltado para aquilo, né? É isso. Só que é muito difícil fazer, mano. É muito difícil, É muito difícil. Tem que estar muito alinhado Exatamente. o conceito, a identidade com o público. Com o senão público, não exatamente. funciona. Eu nadei. Isso eu falo pra todo mundo. Nadei pra caramba na Vila Maria com a Trato. E até por isso que eu reformulei, porque eu nadava ali na Vila Maria. A galera não entendia o que eu queria vender. Sim. Tá ligado? E aí acho que foi basicamente você viveu na Derrite. Sim, A galera não eu entendia, sabia, né? eu sabia que o que eu ia fazer e implementar lá não era pro público. Pô, eu meter pastrame, brisket, sabe? Umas coisas, porra, eu fazia meu próprio nuggets, mano. Eu sabia que isso ia custar 3 vezes mais do que eu comprasse o da Suprema lá e botasse no cardápio, que era o que ia vender, mas não, eu queria ter Você o queria meu... ter a sua identidade A na minha identidade, parada. mas eu já sempre fazendo tudo isso pensando em sair de lá. Então eu sabia. Os caras iam lá, olhavam o cardápio, viravam as costas e iam embora. Conta de preço, o cara não entendia o que estava escrito, o que era, às vezes perguntava. Mas eu sabia, eu tinha consciência disso. Então a maioria dos clientes que iam na Derrite era tudo de fora. Você quer ver uma história, Luca? Acabei de lembrar, Era muito mano. doido, cara. O meu cunhado trampava ali perto da Avenida Mirim. Aí, quando eu comecei a Trato, eu comecei muito nessa vibe. Então,
Por exemplo, eu usava a carne da Beef Boutique, que era a melhor da época. Ainda, na minha opinião, é a melhor hoje. Eu uso lá também. Eu usava na época, antes da Seara criar um bacon decente, industrializado, eu usava só FA, porque era o melhor que tinha na época. E aí eu lembro de um dia, ele foi na The Hit, que ele trampava ali perto. Aí acho que ele chegou a comentar, ou era com você ou com alguém que tava lá. Ah, meu cunhado tá montando uma hamburgueria. Eu tava montando mesmo, a casa da minha sogra. E aí ele mostrou a foto, tipo, da Trato. E aí ele falou que, o cara falou pra mim, mano, ele tá começando foda, porque ele tá usando só produto foda e tal. Eu lembro nessa época pra mim foi mó da hora. Foi, pô, da hora, tipo, a gente quer entregar o melhor, né? E vai nos melhores produtos ali. Tô usando os melhores produtos no caminho, tá ligado? Eu lembro dessa história vaga, porque ele amava na The Hit, por conta do pastrame de bacon, acho que você tinha. Era o Billionaire Bacon lá. Billionaire Bacon. Que era o bacon da FA, que eu caramelizava ele com cerveja preta, mascavo. Puta, ele adorava. Ele ia lá só pra comer esse hambúrguer. Bom, mas, mano, só puxar um pouquinho, pra quem tá assistindo mesmo, entender, aonde que você acha que foram os principais erros? Além de ponto. Eu sei que ponto foi o principal, né? Eu acho que é ter estudado realmente a localização, o ponto. Eu falo assim, cara, é pegar a cadeira, sentar lá um dia, uma semana, ver questão de fluxo, perfil de pessoas que passam, os perrengues, pô, se venta, se não venta, se chove, se entra dentro da tua loja o sol, se não entra. São detalhes, cara, coisas bizarras mesmo. Pô, tem um correio do lado, descarrega caminhão todo dia, 6, 7 horas da noite, teu cliente sentado ali, sabe umas coisas assim? Onde ele vai estacionar? Puta, acontecia isso com o caminhão? Conhecia, cara, a gente dividia calçada com o caminhão do correio, velho, bizarro isso. Ela jogando o saco lá dentro e teu cliente sentado ali, entendeu? Então, é uma rua que o comércio funcionava das 8 às 6, então dava 6, 7 horas da noite, a rua virava um deserto. Só você aberto até 11, meia. Tanto que eu fechava 10 horas, eu não ficava até 11, meia-noite. Eu fechava desde 10 horas, porque eu tinha medo de ficar aberto lá. Sozinho, mano. Só ficava pior, só dava mais medo. Então, uma rua escura, bêbado passando. Então é isso, é analisar mesmo a localização, o lugar que você quer montar. Hoje eu dou o curso lá no 360, inclusive amanhã eu tô lá. Então a minha parte do curso é falar de defumação, mas eles querem muito que eu entre nesses percalços e perrengues e eu passe para eles a experiência de quem quer montar e ter um negócio, porque é onde a gente errou que dá pra se pular essa etapa de errar, né? Engraçado que o episódio era temporal, tá? Então ele esteve lá. Eu estive lá, é verdade. Ele esteve no 360. Isso. Inclusive é do Lírio também, do nosso programa. Tá lá também, no 360 também. Exatamente. A The Burger Store tá roubando nossos integrantes. Mas são parceiros, né? São parceiraços. O China que tá montando a minha carta de drink. Que legal. Então a gente pode falar disso com ele, né? Legal. Então, eu sinto que a galera erra na escolha do ponto porque acha que é só escolher um ponto rico ou um lugar que a galera tem grana, mas não percebe principalmente hábito. Porque às vezes a galera tem grana, mas come em outro bairro. Sim. A galera não come no bairro. E eu sentia muito isso no Mirim. Não era um público tão pobre, não é uma região tão pobre de São Paulo, mas é um hábito muito diurno, né? E aí, noturnamente, que é o público do burger e tal, tipo, o cara não colava ou preferia ir para outro lugar. Exatamente. Né? Mas além da escolha de ponto, mano, o que você acha que mais pegou lá, assim, de erro? Ou acho que a questão gaguejei agora. Do Lucas se preparar também, né? Porque apesar de eu ter dado a consultoria, mas a gente não fica 100%, né? A vida toda. Chega uma hora que a gente entrega o filho na mão do cara e ele toca o barco sozinho, né? E aí dali que faltou, acho que é um pouco dessa experiência, sabe? De acompanhar essas questões de CMV, ficha técnica, precificar. Ele vendia pra caralho no iFood, E aí quando a gente foi ver o porquê que ele vendia pra caralho, porque ele vendia o mesmo preço do salão, mano. Esquecia taxa, tudo, sabe? Umas coisas meio loucas. Não ficava atento com negociação de fornecedor, preço. Então ele vendia o hambúrguer dele barato pra caralho na internet, vendia pra caralho, motoboy na porta e ele não viu o dinheiro entrar, tá ligado? Porque tava mal precificado. Coisas que não passavam por atualizações e tudo mais. Então acho que faltou também essa questão de se preparar. Entendeu? Eu vejo muita gente que o cara, porra, trabalha a vida inteira numa empresa, aí pega uma rescisão e fala, puta, agora vou montar uma hamburgueria, né? Agora é a hora. Realizar meu sonho. O cara se preparar antes pra isso é importante, tá ligado? Eu vejo um pouco disso. Ah, não, porque eu faço em casa, é foda pra caralho, meus amigos pira, pô, é diferente fazer. É muito diferente. Entendeu? É muito diferente, trabalhar com padronização, porra, economia, aproveitamento. É complicado. Então, eu acho que esse também é um dos fatores. Acho que as pessoas se preparar realmente, ou cair dentro de uma cozinha, vai lá trabalhar de estagiário. Tem um amigo que tem dono, vai lá, mano, posso ficar um mês trabalhando aí com você, mano? Meu sonho sempre foi ficar um tempo no McDonald's, sabia? É que eu não tenho tempo pra isso, mas eu sempre tive vontade, mano. Pra ver de fato como viver rola, mesmo, né? sabe? Lá, tipo, mano, preencher, trabalhar de... Tá ligado? Pra entender o código dos caras, por que tá tão certo isso, né? Entender como aquilo funciona, sabe? Tenho muita vontade de fazer isso, tá ligado?
para entender aqueles processos, aquela padronização, a rapidez que sai, sabe? Pegar a experiência mesmo das coisas. Sabe o que eu sinto mais louco do Mac? Agora, parênteses, nada a ver, tá? Eu acho louco porque eu tenho a sensação que as nossas hamburguerias só funcionam por causa da gente, né? E tem um cara ali preocupado em não falir, tá ligado? Sim. E no Mac meio que não tem um dono não na parada, tem tá aparecendo, ligado? Você chegava e falava, quem é o dono? Não, tem um gerente hoje aí, tá ligado? Então, como que funciona tão bem? Que processos são esses que funcionam tão bem? Inclusive, tem um amigo meu que fez a ponte para eu conhecer o Daniel da Butter, que a gente fez a sociedade, que trampou a vida inteira no Mac. Ele faz apostila, toda a parte de processos do Mac ele faz. Ele vai vir aqui explicar pra gente que mágica é essa. E, mano, puxando o gancho de buscar conhecimento, foi o que a gente foi fazer com o Burger Crew na rua, de conseguir mostrar pros caras até, mano, a gente fala muito mais sobre as coisas que a gente errou, né? Que é uma baita escola errar, né? A gente fala muito sobre o que a gente errou e sobre o que a gente fez para acertar. Que é o que você está fazendo no 360. Sim. O que é a sua aula hoje no 360? Hoje eu abordo a parte de defumação, né? Eles entendem que é um mercado que está meio em alta, na moda e tudo mais, então eles querem que eu fale um pouco sobre processos, como implementar isso numa hamburgueria e contar essa parte da Derrite mesmo, né? Então eu começo o curso antes de falar de defumação, eu conto um pouco da história da Derrite, os problemas, os erros, os acertos, né? Passo um pouco dessa experiência. E aí a gente cai pro universo da defumação depois, né? Então você... Por isso que eles me põem por último, que aí a gente fica até os... Não tem hora para acabar. Então você que quiser, em vez de gastar com 360, só assistir esse episódio. Já era. Mentira, tô brincando. Aí o China vai fazer drink lá pra você, assim, vai. Vai fazer 10 drinks. Tô brincando, China, tem que ir lá ver a aula completa. Tem a aula do Edu Lira, tá? Do dedo. Depois é legal que hoje tem vocês com o Burger Crew, eu tenho o 360, hoje tem caminhos para se buscar esse conhecimento com pessoas que vivem realmente isso, vivem, sabe? Trabalham com isso, abordam todos os temas do universo. Vocês lá, porra, com parte de estruturação de cozinha, com o Marcelão, lá Maquimbal, tudo, cada um no seu segmento. Vocês têm também o Omena, né, com a parte de defumação e tudo. Então, aborda tudo, então dá esse suporte para essa galera que quer entrar nesse mercado, né? Porque o cara vem, às vezes, acha fácil, acha legal, quero ser dono de hamburgueria, aquela coisa, né? Quero viver junto com os caras ali, mas, meu, imagina o perro. Eu falo muito que nas nossas aulas tem gente que nem imagina que tem assuntos de aula lá que, mano, a galera nem pensa. A minha aula eu falo muito sobre o cara se posicionar um pouquinho, pôr a cara um pouco, falar um pouco e tal. Eu acabo pincelando a aula meio de todo mundo, tá ligado? Mas a minha aula é mais pra encorajar o cara a pôr a cara do Instagram, que faz diferença, os nossos modelos de negócios são aquilo que você tava falando, da gente tá lá na operação full time, acaba que a gente fica virando refém daquilo, escravo, porque o cliente, quando vai lá, ele quer te ver lá, né? Ele quer te ver lá. E quando você não tá, mano, e muitos outros, o Santi com o Underdog é a mesma coisa, quando os caras quer ver você, quer conversar ver o cara lá, com você. o Netão, quando só ficava na açougue, agora você não vê ele em nenhum lugar mais, mas eu lembro, pô, na Derrite os caras mandavam mensagem no Instagram, tipo assim, falavam, mas pô, eu vim aqui, você não tava. Calma, eu tenho família, eu vivo também, eu não tô, tipo, caralho. Eu tenho mas eu via que a galera, tipo, tinha esse prazer de ver você lá, de estar lá, tá ligado? Eu acho que você também passa a mesma coisa, né? E a gente gosta também. Eu gosto pra caralho, eu gosto pra caralho. O mais da hora é quando os amigos vão na hamburgueria, né, mano? A gente gosta de encontrar os amigos lá, o cliente que vira amigo. Eu acho animal, mas é que tem hora que não dá, cara. Não tem como a gente ficar nessa, né? Eu tô vendo até o Santi agora, ele tá montando uma casa agora para ele poder reviver o passado do Underdog, que era aquilo dele estar no balcão, uma casa pequena, conseguir atender o cliente, falar com todo mundo. E é louco que você tem que limitar, igual ele tá fazendo, né? Porque não dá pra fazer uma casa pra 70 pessoas e você dar atenção pra todo mundo. Então é uma casa pra 20. Entendeu? Pra ele viver de novo essa experiência. Porque eu entendo muito essa pegada de estar lá, de fazer, o cara ver você defumando, ou você fazendo ali, você servindo o cara. É louco isso. É muito doido isso. E a gente é a cara do nosso negócio, né? A gente acaba virando a cara do nosso negócio. Exato. Mano, eu acho que o mais da hora que, quando veio na minha cabeça, eu vou chamar o Rafa pra trocar ideia e tal. Eu acho que papo com você tem papo para pelo menos mais umas 2 horas fácil aqui, tranquilo. Mas eu acho louco porque você é um dos caras do rolê que eu vejo não agrupado a algum segmentinho. Toda hora eu vejo você com uma galera diferente, eu vejo você transitando, então essa experiência acho que agrega muito pro público, tá ligado? Sim, sim. Então eu acho que a galera seguir o Rafa vai conseguir buscar um pouco de, apesar de ele ser meio low, ele posta pouco, mas ele tá em todos esses rolês e é um cara que... se eu for explicar aqui como que eu comecei a trocar ideia com você, eu não sei. Cara, eu também nem sei também. Eu não tenho a menor ideia. Mas o Rafa é o cara que vai te responder se você mandar uma mensagem, encher o saco dele. É um cara que gosta de falar de cozinha, gosta de falar de defumação.
Então é uma baita oportunidade para você, em Com vez certeza. de chamar... Eu falo, às vezes eu demoro, mas eu respondo. Eu até brinco que eu pego a hora que eu tô cagando pra responder a galera, que você consegue ficar focado. Tem cara que até que me fala, pô, você me respondeu, você tá cagando? É, o cara já não, sabe. tô nada. Tipo, é só brincadeira, tá? Respondo todo dia às 9 da manhã. Se eu responder às 9 da manhã, é isso. É a rotina. É isso. O WhatsApp que você consegue ir vendo as que desceu, né? É isso aí. Se o Rafa manda pra você, desculpa, demorei porque a conversa desceu, é isso. Foi nesse momento aí. É legal que eles sempre perguntam de tudo quanto é tipo, do universo do hambúrguer, muita gente querendo fazer pitch também, essas coisas, receita pra caralho. É legal, mano, legal. Mas eu transito bem. Só pra gente ir pro finalmente do papo, você tá fazendo consultoria ainda? Cara, não, eu parei. Da época da The Hit eu já parei, porque eu queria focar na The Hit, né? Então eu parei, porque você tem que se dedicar mesmo para dar consultoria. Você vai viver o trampo do cara ali, a vida do cara, né? É uma puta responsa também da consultoria. Só vai fazendo aí. Aí eu declinei na época da The Hit algumas, até tirei do meu Instagram, que dava tudo, e fiquei focando só na The Hit, né? E aí eu tomei a decisão de fechar, né? Porque eu não estava conseguindo arrumar um ponto e fazer essa transição com a casa funcionando, sabe? Tipo, vou deixar a The Hit operando aqui na Zona Norte, acho o meu ponto ideal, depois reformo e do dia pra noite eu tô lá, entendeu? E aí eu tava nessa, eu fiquei uns 6 meses nessa procura e já, tipo, querendo baixar as portas. E eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou baixar as portas, vou entregar esse imóvel aqui, vou guardar tudo que eu tenho e aí sim eu vou me dedicar a procurar um ponto. E foi aí que a coisa virou de cabeça pra baixo. Que eu quero te perguntar. Duas coisas pra gente acabar. Pra gente tentar acabar. O que você tá fazendo hoje? O que o Rafa tá vivendo hoje? Certo. E a The Hit volta? Se Deus quiser, volta. Um dia volta. Ainda não vai ser o momento, mas vai voltar. Eu tenho fé de voltar, sim. Tem vontade, pelo menos? Tenho vontade. É um projeto que está guardado. Eu entendo que o conceito, o estilo, tudo que eu fiz, o cardápio que tinha lá era muito bom. Ele só precisa estar no lugar certo para as pessoas certas, entendeu? Então, é estender, estudar isso mais a fundo, mas pretendo voltar. Não vai ser agora, porque a vida tomou um outro caminho, outros projetos apareceram. Exato, o que você está fazendo? Então, hoje eu estou focando muito na minha carreira particular, né? Então, eu tenho algumas parceiras, que são a Tru, que é uma marca recente de pitch, que a gente fechou uma parceria, então estou fazendo um trabalho bem focado na parte de defumação com eles. Olha o Rafa fazendo jabá, errado, hein? Não, nem jabá, mas é quem faz parte da história. Brincando, cara. Aí tem a Weber também, que é a marca de churrasqueiras americana, então a gente tem um projeto bacana lá que é o Grill Academy, é um curso que acontece uma vez por mês, então também me dedico bastante tempo isso, é bem legal, um projeto bem bacana, com uma marca internacional, então, porra, agrega bastante pra gente, né? Tá trazendo bons frutos aí. Participando dos festivais, né? E aí mais voltado pro churrasco, mais por conta da defumação, então as pessoas me procuram muito por conta disso, né? Dos festivais. E recentemente, aí a gente está completando um mês aí, eu tô com o projeto do Homeless, né? O Homeless é no Alto da Lapa, lá é um espaço onde tem estúdio de música, café e agora a gente tem um quintal de barbecue. Então, é uma casa que o estúdio já tá lá, é uma rua residencial. Preciso perguntar que música toca, não? Lá, country. E rock também, vai. O estúdio é mais voltado para o público do rock, né? Então o estúdio já tá lá nesse lugar, já tem 8 anos, o café tem 2. E engraçado que os dois proprietários do Homeless, eles me conheceram através da The Hit. Não sei como eles me acharam na internet, e eles curtiram o estilo da casa e foram lá um dia comer. Eles falaram que foram umas 2 vezes, eu não estava. E aí na terceira eu tava lá, né? E aí eu vi eles chegando, eu vi que eram pessoas diferentes, que não eram do bairro e tal, com umas roupas mais tal, assim. Aí eles comeram e tal, e aí depois no final eu fui lá, pô, vocês não são daqui, né? Tipo, não, a gente veio da Lapa e tal, a gente tem uma casa lá. E aí acabam virando amigos. No mesma semana eu fui conhecer o café deles, eu fiquei encantado, porque tipo, é uma casa antiga e todo o café, o Alex, que é um dos proprietários. Puta vibe. Ele tem uma fazenda de descalvado, ele planta, colhe, torra, traz tudo para São Paulo. Caraca, mano. Então a gente tem esse espaço que serve esse café da manhã, então tem uns biscuit, waffle com pulled pork, tem um cardápio meio brunch assim, né? Gin com café, uns negócios meio doidos assim. Animal, sua vibe. E aí eles me convidaram, faz 1 mês e meio aí, 2, a gente startou o projeto tem 1 mês, que eles têm um quintal entre o estúdio de música e o café, onde a gente teve a ideia de fazer um quintal de American Barbecue. Então, tipo, é um quintal mesmo, com mesas assim, então não tem divisão de cozinha para ambiente, o cara vê a gente cozinhando, tudo praticamente bem pegado evento, né? Então eu coloquei um pitch lá, elaborei um cardápio totalmente doido lá, eu falo que é
meu lugar de testar coisa. Então, cara, eu tenho o sanduíche... Não é fixo o cardápio? Ele é fixo, mas a minha ideia é rodar ele de 6 em 6 meses. Tá. 6 em 6 meses está sempre rodando o cardápio, então tem bastante coisa de defumação, mas eu tenho pizza de fermentação natural, tenho sanduíche de pastrame. Quer meter uma pizza? Meti pizza. Eu gosto de pizza, eu falei, vou por pizza. É isso. Doido pra cacete. Então a ideia é louca, tipo, mano, você vai chegar lá, você vai ver cardápio, vai ter lamen, vai ter pizza, vai ter katsusando, vai ter entrada de gyro, sabe? Uns negócios meio doidos, assim. Eu vou no universo que eu gosto de explorar, tá ligado? Tudo que eu gosto de fazer, da louca, vai ser lá, vai ser meu lugar de experiência. Uhum. E tá sendo legal o resultado disso, né? Tá sendo legal, porque é um cardápio bem aleatório, os horários que a gente abre também. A gente tá em meio que soft open, só de sexta a domingo. Uhum. E explorando o fato do lugar ser bom, o bairro. Fiquei mega curioso pra conhecer. Bem legal, cara, bem legal. E aí tô com esse projeto aí, já rodando. Uhum. Já tô com outro aí engatilhado, que aí é ter uma hamburgueria de novo. Tá. Mas aí é numa pegada mais... Eu vou largar de lado tudo que eu gosto, faço, é mais pensando em business e negócio mesmo, alto volume. Tá. Delivery. Vai meter um smash. shopping. Mesmo. Não vai ser smash, cara. Não? Mas eu não vou falar mais que eu não posso, eu já tô falando demais. É porque é uma coisa que tá rolando faz uns 2 meses, foi muito rápido. Mano, não consigo imaginar você no shopping, irmão. É uma coisa meio doida, cara. É uma coisa assim, a gente tá pensando até... Dá pra assim, falar em qual shopping, não? Não pode? Não. Ah, caraca, quase arranquei. É. Bom, mas é hora, aquilo, é um projeto que é pra virar uma rede, tá ligado? Uhum. Não é pra virar uma só. É muito business, doido. business. É business mesmo. É business mesmo. É coisa que surgiu de um mês pra cá e eu tenho um mês pra desenrolar o projeto, criar uma marca. Vai ser tipo o B-Burger, sacanagem. E fazer acontecer. Então a gente deve inaugurar aí dia 1º de julho no shopping. Uhum. Então vai ser meio doido o negócio. Boa. Eu tenho que correr. Se até sair o episódio e conseguir arrancar dele o que é, eu ponho nos stories. Eu vou tentar, prometo. Mano, muito muito valeu mesmo. Pô, obrigado. O tempo é curto, mas eu sei. Tinha muita coisa pra falar. Pra se deixar, eu falo mais que a boca aqui. Eu que dou entrevista, pra mim maravilhoso, tá? Convidado, todo convidado que vier aqui pode falar. Fala. Não precisa ficar arrancando do cara, né? Não. Pergunta. Tem uns que dão vontade de pegar o taco e bater. Tipo, você tá vivo aí? Pode bater. Mas obrigado por ter falado pra você. Ok, eu que agradeço pela oportunidade, pelo espaço. Depois me conta, vai no particular. Quando tiver mais perto, você me no particular dá pra contar. Vou lá na Lapa. Muito cru ainda. Vai lá. Lá na Lapa pra conhecer. É isso. Quero ver que loucura é essa que você tá fazendo lá. Conhecer o cardápio, mas deixa o arroba pessoal do Espaço na Lapa, o pessoal seguir, e o seu pessoal também. O meu é Rafa Soares BBQ. Lá é o Homeless Bear. Homeless de morador de rua, Bear. Então lá você vai ter uma experiência maluca lá de café, rango, música. Muito doido. Tudo ao mesmo tempo. Show. Muito louco. Valeu, mano. Muito obrigado. Agradecer aos meus queridos patrocinadores mais uma vez. A gente falou do Fabião, do Picles. Tem no cardápio ou ainda não? Cara, alguns preparos? O picles dele? É. Cara, pra mim é o melhor picles que eu já comi, mas eu faço o meu lá, né? Ah, você faz? Eu faço o meu. Mas agora no começo do Homeless eu peguei com ele, porque eu não tive tempo de fazer picles. É que dá um trampo, né? Dá um trampinho fazer. Mas eu curto trabalhar com conserva, mas eu não suporto. Eu peguei o dele e eu acho que eu vou acabar ficando porque o povo come animal mesmo, então... Pô, é só ligar pro Fabião. Eu não suporto fazer picles. Eu curto, cara, eu gosto de vinagre, mano. Eu curto. Eu quase nada eu ponho vinagre. Eu tenho um baita problema. Tanto que na gente eles falavam, mas eu faço o meu lá, cara, o pessoal já gosta. Mas no Homeless, como, tipo, mano, eu precisava inaugurar muito rápido, eu falei, mano, me manda um balde de picles. Aí botei no cardápio com um dele. E aí o pessoal, eu sirvo, tipo, os defumados e eu ponho uma porçãozinha dele puro, porque eu sei que é bom pra caralho. Não dá invejinha? Tipo, cara, não, é bom pra caralho. E é o sweet que eu uso lá. É o sweet. E aí a galera gosta mais do sweet. E aí eu vou deixar, mas na Derrite eu não usava, mas lá no Homeless vai ficar. Boa, da hora. E também agradecer a Seara Food Solutions, você que não conhece, mais uma vez eu vou bater nessa tecla, a linha de empanados. Ficou animal mesmo, você tá perdendo tempo. Inclusive, tem o Chicken Supreme, que a gente gosta tanto do empanado, agora saiu no formatinho de burger. Tá, depois eu deixo pra vocês, é que eu não lembro o nome certo desse empanado de frango, que tá no formato do Chicken Supreme, que vocês gostam tanto. Depois eu deixo pra vocês na descrição certinho, tá bom? Além de agradecer a Paneteria Timino, eu falei pra vocês que ia falar um pouquinho sobre a linha Light. Pra você que gosta de um pão um pouco maior, tem a linha Light Max, que é um pãozinho com 11, 11,5, pro cara que quer fazer tipo um hamburgão maior, tá ligado? Tem essa linha e também tem o Brioche Light, que é um pouquinho menor. Então liga na Paneteria Timino ou chama eles no Instagram e pede pra conhecer a linha Light. Fechou? Agradecer o Expresso Delivery. Se organize, tá? A gente falou aqui de fechar a hamburgueria. Grande maioria fecha por pura falta de organização. Então se organize. Pega um sisteminha igual o Expresso Delivery e se organiza, tá? Para gerenciar a sua entrega, gerenciar estoque, entrada e saída de produto, tudo isso parece que não é importante. Ah, mas eu compro só uma caixinha disso, só uma caixinha daquilo.
É a hora de se organizar, né, Rafa? É isso. E quando você tiver um monte, um baita volume que você for querer se organizar, detalhes. nem o hábito você tem. Aí você não consegue fazer, tá bom? Faça suas embalagens, aproveite que o Rafa é quase um ex-gráfico. É. Mas chama o pessoal da 24 Print aí que tá atuando. Não Vou para, falar não. com eles agora para esse novo projeto. É? Do shopping? Vai ser com eles. Boa. Chama os caras lá, você também, para entregar uma identidade diferente. E já aproveita para comprar creme americano também, ter só um baldinho na geladeira. Facinho, não precisa ter um freezer gigantão que também ferra a operação, tá bom? E aí você faz o óbvio, tá? Já cansei de pedir. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos, manda para todo mundo. Tamo junto. Até a próxima. Eu fui!